pessoal do quarto ano! Oi pessoal, tudo bem? Joia! Vamos a mais uma aula? Professora Ana Paula. Professora Sirlene. Para a nossa aula de... número 35. Hoje vamos retomar o conteúdo de estatística, de gráficos. Isso, hoje a gente vai conhecer e ampliar esse conhecimento, né? Vamos lá. Então, um tempo muito rápido para você pegar o seu material de dia a dia, nada tão diferente, certamente já está organizado aí, mas de repente se precisarem, né, professora, bem rapidinho, já voltamos. Prontinhos? Então, começamos relembrando a nossa aula passada, em que conhecemos a história das irmãs... Das pezinhos travessos, né? Dos pezinhos travessos, a Belinda e a Teresa, que tinham talentos tão diferentes, né? Falamos de ideias aí inversas, inclusive na matemática. Isso. Vimos as operações inversas. Isso, que podemos usá-las, inclusive, como estratégia para resolver problemas, né? Dê uma olhadinha lá na tela. Vocês fizeram um registro ali, ó. Por exemplo, na multiplicação, multiplicamos 500 por 10. O resultado foi 5.000. Agora, se fizéssemos a operação inversa, 5.000 dividido por 500 ou 5.000 dividido por 10, né? Encontramos uma parcela da operação, encontramos outra parcela da operação. Então, pode ser usado como estratégia para resolver problemas. E por falar em problemas... lá vem eles, né? De novo, a família Gorgonzola. Todo mundo tem problema? A família Gorgonzola tem. Seus parentes, seus amigos também tem. Vamos ver como a matemática pode ajudar a resolver mais alguns deles. E ali nós temos os personagens que nós já conhecemos das histórias, né? Olha lá, seu Otto, Dona Bárbara, os trigêmeos, inclusive a Grude, a tia Remela, e o tio Júnior. E hoje vamos ter novamente aí a Grude, né? Grude. Hoje nós vamos conhecer o problema da Grude, vamos ajudá-la a resolver esse problema. Vamos lá. Grude, a irmã de Picles, também tem bicho de estimação. E são 10 adoráveis gatos. Certa vez, Picles desconfiou que os odiosos gatos de Grude estavam roubando as bolachas dos seus zimundinhos. A irmã jurava que não, e ele jurava que sim. Para provar que tinha razão, Picles pintou as patas de todos os gatos com tinta de carimbo. No dia seguinte, de manhã cedo, ele foi conferir. As bolachas tinham sido roubadas, mas não havia pegadas de gatos. Picles não se conformou. Achou que tinha sido enganado. Foi examinar os gatos da irmã e viu que todos eles estavam usando sapatinhos de boneca. Ridículo! Picles ficou uma fera e foi pedir explicação a ela. Quantos sapatinhos Grude usou para calçar os gatos? E quem você acha que roubou os biscoitos? Puxa vida, hein? Que história! Que história, hein? Os adoráveis gatinhos da Grude, que não eram tão adoráveis assim, na visão do Picles. Picles não gostava, achava eles odiosos. Odiosos, judiação. E aí ele fez uma coisa errada, né? Pintar as patinhas. Pintou as patinhas, mas porque estava sumindo os biscoitos, né? Dos imundinhos dele, porque ele também tinha animalzinho de estimação. Ele tinha os imundinhos. Que eram os imundinhos. Bom, mas então, vamos tentar descobrir aí a pergunta do problema, que é... quantos sapatinhos Grude usou para calçar os gatos? Cada um dos gatos. Cada um, né? Quem será que roubou os biscoitos? Nós vamos pensando. Vamos ver se a gente consegue descobrir aí. Ao longo da nossa aula. Vamos lá. Então, vamos pensar juntos para saber quantos sapatinhos ela usou para pôr em todas as patinhas. Aí a gente tem que saber, afinal,
quantos gatos ela tinha. Relembrar, né? Ela tinha 10 gatos. 10 gatos. 10 Muito gatos. Bem, tem 10 gatos. Agora, quantas patas será que vai ter em cada gato? Cada gato, 4 patas. Né? No caso, os gatinhos dela, todos têm 4 patas. Todos têm 4 patas. 10 gatos com 4 patas cada um, portanto. Desse modo, a gente vai descobrir quantas patinhas, né? Tem os 10 gatos. Tem os 10 gatinhos para saber quantos sapatinhos ela usou. Vamos olhar. Olha lá na tela. Quantas patas tem 10 gatos juntos? Então, estão lá representados os 10 gatos. Os 10 gatos. O primeiro deles... 4 patas. 4 patas e assim para todos os outros. Todos os demais. De modo que 10 vezes 4 patas vai dar 40 patas. 40 patinhas ao todo. Juntos, os 10 gatos têm 40 patas. Então ela precisou de 40 pezinhos ali de sapato. De sapatinhos. Muito bem. Olha lá. Grude usou os 40 sapatinhos para calçar seus gatos. E eles odiaram. Eles não gostaram nada disso. Eles não gostaram. E os gatinhos dela eram bem bonitinhos, né? Olha lá que fofinhos os gatinhos. Bem diferente um do outro. Eram de raças diferentes, né? Mas odiaram. Não gostaram do sapato, não gostaram da história, não. Primeiro pintaram as patinhas, depois colocaram sapatinhos. Judiação. Vamos pensar ali. Bem, são 40 sapatinhos ao todo. Mas os sapatos, em geral, vêm aos pares. Aos pares. Compramos sempre pares de sapato. Quantos pares de sapatinho ela precisou, então, para calçar cada gato? Porque ela tirou pares de sapatinhos, das bonecas. Né? Quantos pares ela precisou? Vejam lá na tela também. Cada coluna estaria representando um gato. São 10 gatos, né? Para cada gato, ela usou 4 sapatinhos. 4 sapatinhos. Vamos ver quantos pares para cada gato. Olhem lá, para o primeiro gato, um par para as patinhas da frente e um par para as patinhas de trás. As patinhas de trás. Para o segundo gato, novamente, um par para as patinhas da frente, outro para as patinhas de trás. Já são 4 pares. 4 pares. Vamos continuar. Para o terceiro gato, já vamos para 6 pares, né? São mais 2 pares. Mais um gatinho. Mais 2 pares. Já temos 8 pares, 8 né? 8 pares já ao todo. Novamente. Quinto gato, então, 10 pares. 10 pares. 12 pares. O sétimo gato, 14 pares. O oitavo, 16 pares. O nono, 18 pares. E o último gatinho, mais 2 pares, então fechou 20 pares de sapatos. Então, dos 40 sapatinhos que ela usou, foram, na verdade, 20 pares, né? Que deu esse total de 40. Então, isso significa que ela deixou descalças 20 bonequinhas. 20. Ela pegou 20 bonequinhas e tirou os pares sapatinhos de sapato para pôr nos gatinhos. Muito bem. E a outra pergunta, então já respondemos, ajudamos a Grude aí, descobrimos qual foi a estratégia dela. Quantos sapatinhos, quantos pares. Isso. E a segunda pergunta era: quem você acha que roubou os biscoitos? Bom, não dá pra saber, né? Não dá pra saber. A história não contou. A história não nos contou. Não. Então, ela teria aí, ele, né? Aliás, o Pickles teria que investigar um pouco mais a fundo, nos trazer mais pistas, mais elementos, para que pudéssemos descobrir. Agora, tem outras descobertas, outras investigações que a gente pode fazer, e são as nossas investigações matemáticas aqui, né? Nós vamos começar a fazer agora, né? Vamos começar já. Seremos detetives matemáticos. Isso mesmo. A primeira delas, vamos tentar observar. Lembra que a investigação aqui se dá na observação, na análise das informações, como elas se relacionam. Então vejam ali na tela, gatos e as patinhas, né? Qual é a relação entre o número de gatos e o número de patas que eles têm? Né? Veja que se eu tenho um gato, 4 patas. São 4 patinhas. 2 gatos, 8 patas. 3 gatos, 12. 4 gatos, 16 patinhas. E assim sucessivamente. Puxa, mas eram só 10 gatos. Eram 10. Ali na nossa tela parece até o 11, né?
É porque é a ideia, poderiam ser 12, 50, Poderiam ser mais 100, gatos, né? A ideia, a relação matemática A relação que ia continuar, né? que continua. Bom, as multiplicações, afinal, não tem fim, Não né? tem fim, né? Agora, se a gente olhar para a coluna ali dos gatinhos, quantidade de gatinhos e quantidade de patas, qual é a relação que sempre está se repetindo entre uma informação e outra? Nessa informação ali, a gente tem que as patas são 4 vezes o número maior do que o número de gatos. Então, ela é 4 vezes maior do que o número de gatos. Olhem ali na tela. Ó. Vamos olhar, por exemplo, ali para a linha onde está o número 2. 2 gatos. 2 gatos. 2 gatos terão 8 patas. O 8 é 4 vezes o 2. Ou duas vezes o 4, né? Afinal, são 2 gatos. Cada um com 4 patinhas. Uma outra lá, vamos pegar o 5, por exemplo. O 5 vezes 4 patas. 20 patas. Vamos pegar, por exemplo, o 10. 10 vezes 4 patas. 40 patas. Então, os números que estão ali na coluna da quantidade de patas serão sempre 4 vezes maior do que o número de gatos. Olha lá. O número de patas é sempre 4 vezes maior que o número de gatos. Encontramos um padrão. Descobrimos como a relação entre número de gatos e número de patas. Né? Olha lá. Agora nós vamos ver, nosso estudo hoje é sobre a estatística e sabemos que trabalhamos aqui com gráficos, né? Como uma das maneiras de representar, né, professora, essas informações, né? Já até construímos, né, na outra aula. Isso. Então você vai ver agora esse gráfico, vamos ver 2 opções e tentar descobrir em qual desses gráficos é que são representadas essas informações, essa relação que a gente acabou de descobrir. Né? Corretamente. Vejam lá na tela a opção 1. Então, do que é que se trata esse gráfico? Qual é o título? Relação entre o número de gatos e o número de patas. De patas, né? Os gatos e as patinhas. Deles. Ali ao lado está o quadro que nós exploramos, né, para descobrir a relação. Os eixos ali desse gráfico, então na parte de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 11, é a quantidade de gatos, né? E lá no eixo vertical, de baixo para cima, temos 0, 5, 10, 15. Esses números aí se referem ao número de patas. De patinhas. Então vamos ver, é essa escala, né, do gráfico. Na primeira coluna está uma escala de 5 em 5, né? De 5 em 5. Embora as patas sejam de 4 de 4 em 4. A representação ali é outra. Mas vejam só, então na primeira coluna, um gato terá 5. Olha 5 só, patas? se a gente observar no gráfico. Ele está lá na linha do número 5. Puxa. Mas a gente viu agora há pouco que o gato tem... São 4 só, né? 4 Vamos ver patas. uma outra coluna para ver se essa relação tá errada mesmo. Vamos ver a coluna ali do 2. 2 gatos, a altura da coluna está indo até o 10. Mas 2 gatos, não é verdade que tem 8 patas, 10 né? patas. Esse gráfico, então, está errado. Errado, né? Olhem lá, não é ele que representa aquela relação que está no quadro. Porque ele está representando ali de 5 em 5, né? E o nosso quadro é de 4 em 4, né? Vejam, na segunda opção, embora a escala ainda se mantenha de 5 em 5, mas vejam que tem algo diferente. É muito parecido com o gráfico anterior, mas olhem lá na coluna de número 1, que representa a quantidade de patas de um gato. Né? Até que altura ela vai? Ela está próxima, mas ela não está no 5, ela está próxima. Menos perto do que 5, né? Menos. A coluna que vai representar a quantidade de patas de 2 gatinhos. Até que altura vai? Mesma coisa. Ela está abaixo do 10, né? Ela está próxima, mas não é 10. Então, a gente deduz que entre essas duas opções, essa segunda seria o gráfico correto. É a que representa o gráfico correto. Afinal, na coluna de 2 gatos, por exemplo, ela teria que ir até o 8, né? Até o 8. E 8 está ali, aproximadamente. Lembra que vimos uma aula de estimativas e aproximações? Esse também é o caso, está né? entre o 5 e o 10 ali, né? O 8, né?
Isso mesmo, entre os 5 Então, e o 10. esse é o gráfico correto. Esse é o gráfico correto. Encontramos. Próxima relação. Mais um exercício de observação e análise. Sapatos E pares. e pares. Lembra que nós vimos, professora, a relação de 40 sapatos era o equivalente a 20 pares, né? Vamos estender aí essa discussão. Olhem lá na tela. Qual a relação entre o número de sapatos soltos E o número de pares. e o número de pares? E é essa relação que está representada ali no quadro. Então, para 4 sapatos soltos, eu consigo formar 2 pares. 2 pares. Com 8 sapatos soltos, 4 pares. juntando de 2 em 2, né, formando dar pares, serão 4 4 pares. pares. Para, por exemplo, 20 sapatos soltos, Nós temos 10 pares. para lá na última linha, 40 sapatos soltos, que era o que a grude Era o que a grude tinha, né? né? 20 pares. 20 pares. Existe uma mesma relação acontecendo em cada linha daquele quadro, né? Entre a quantidade de sapatos soltos E e a quantidade de pares, né? qual será que é? Então, O que um número tem a ver com o outro? essa relação, se a gente observar, ó, 4 sapatos, 2 pares. Então, 2 é a metade de 4. 8 sapatos, 4 4 pares. pares. 4 é a metade É de a 8. metade de 8. Na próxima linha, 12 sapatos, 6 pares. 6 é a metade do- de 12. 6 é a metade de 12. 16 e 8 também. 8 é a Oito é metade metade. de 16. E assim E assim sucessivamente. sucessivamente. Então, Em diante. para cada linha ali daquele quadro, a informação que está na primeira e na segunda coluna se relacionam dessa forma, Dessa né, forma. professora? Uma Então, é metade pares é a metade do número de de sapatos. sapatos soltos. E esse número de sapatos soltos é o dobro. É o dobro do número de pares. O número de pares, ó. Que as legal, ideias né? inversas. Bacana, né? Bacana. Então vejam lá, o número de pares é sempre a metade. a metade do número de sapatos soltos. Realmente descobrimos isso ali. E vamos dar uma olhadinha novamente. No gráfico, né? Vamos ver qual é o gráfico que representa essa descoberta que acabamos de fazer. É, vamos ver. Olhem lá. Então, Dessa vez as duas opções já estão juntas, né, Isso. professora? E o título dos gráficos é Relação entre o número de sapatos soltos e o número de pares. Número de pares. Vamos olhar, por exemplo, na opção 1. Como é que está organizado aquele gráfico? Nós temos as informações embaixo, na linha horizontal. 0, 2, 4, 6. Esses números aí se referem a Aos pares. Né? número de De pares. pares. E os números da vertical, em pezinho ali de baixo para cima, 4, 8, 12, 16, Esses são os números de sapatos de soltos, né? sapatos soltos. Então vamos tentar identificar aquela nossa descoberta em um desses dois gráficos. Isso. Olha lá nessa primeira opção, vejam na tela. Então quando eu tenho 4 sapatos soltos, olhem lá o primeiro número de baixo para cima, 4 sapatos soltos, quantos pares nós tínhamos? 2. 2. Vejam que a barrinha vai exatamente Exatamente até na linha do 2. o número 2. Quando eu tenho 8, número de cima, 8 sapatos soltos, qual é o tamanho do gráfico? Ele vai até que altura? Até o 4. Exatamente. Até o 4. Vamos ver lá a linha superior, lá em cima. Com 40 sapatos soltos, o total de pares é 20. 20 pares. Era isso que tinha, Era não isso era, que professora, tínhamos. no quadro? Já foi isso que já descobriu, né? Foi isso que descobrimos, né? Então, bom, então já achamos. Já achamos. Esse gráfico representa... Esse gráfico 1, a opção 1 está correta. Está correta, vamos colocar lá. Vamos analisar a opção 2 também? Vamos ver. Ah, na opção 2, o que ela tem de diferente da opção 1? Vejam lá na tela. Os eixos mudaram de posição, né? É verdade. Aqueles números que apareciam na linha de baixo, que representavam a quantidade de pares, no gráfico ali da opção 2, estão invertidos, Então, né? foi invertido. Aqueles números foram para a linha vertical, em pezinha. Então, agora ali estão os pares, né? Os pares estão representados agora pelos números do eixo vertical,
que vai pé. do 0 ao 22, né? E os sapatos soltos no eixo horizontal, Horizontal. que vai... Do 0 ao 40, né? Isso, o primeiro representado ali é o 4, né? E termina no depois, 40. por último, o 40. Então, vamos ver o que é que ele está nos dizendo. Ele está nos dizendo, vamos ver a primeira coluninha, que com 4 sapatos soltos eu são formados 2 pares. Veja Tá que vai até a exatamente a linha do a linha 2. do 2. E com 8 sapatos soltos? 4 pares. Com 12 sapatos soltos? 6 pares. 6 pares. Lá na última, com 40 sapatos soltos? 20 pares. Tá falando a mesma coisa. Tá falando a mesma coisa. Só que de um jeito um pouquinho diferente, né? Só modificou a informação, né? Os A eixos. posição, né? Só modificou a posição. Mas ele também está correto. Atende a nossa descoberta Isso. da relação entre o número de sapatos soltos E número de pares, E né? número de Então, pares. esses dois Os gráficos 2 gráficos atendem, estão então. corretos. Legal. Vamos à próxima. Bom, você vai fazer a sua anotação agora. Veja que para descobrir do que o gráfico tratava, antes de analisar a altura das colunas ali, né? A gente via o que é que elas significavam. O que significavam os números na horizontal, Na vertical. na vertical, para entender que informação o gráfico estava representando. Elementos que são fundamentais para que a gente entenda essas informações são, então, o título, a fonte. a fonte. Lembra o que é a fonte? De onde vêm essas informações? Qual era a nossa fonte aqui mesmo? A história da Grude. Da Né? Grude. Nós tiramos aí essas informações do livrinho ali, da história da Grude. Além da fonte, a data, né? Se fosse uma pesquisa, de quando se trata, quando foi feita essa pesquisa, as informações referentes aos eixos, as legendas, se tivessem cores diferentes, e cada cor com um significado, com uma informação diferente, né? Tinha que ter essa explicação. Isso aí a gente chama de legenda. Então, você vai deixar anotadinho agora lá no caderno quais são os elementos importantes para que a gente analise os gráficos, né? Ok? Já voltamos.
anotadinho lá, são informações importantes e vamos usá-las na leitura dos gráficos, tanto nessa aula quanto na próxima, né? Também. Também. Bom, e por falar em animalzinho de estimação, as pessoas têm buscado cada vez mais por animais de estimação para fazer-lhes companhia, dar e receber afeto e atenção. E você, tem um animalzinho de estimação? Qual? Será que o pessoal lá em casa tem? Muitos têm, né? Muitos têm. Muitos têm. Qual será o animalzinho de estimação que as pessoas preferem, né? Tem muitos tipos de animaizinhos, né? Muitos tipos. Nós também temos os nossos, né? Vejam lá na tela que fofinhos. Lembram da professora Fabiana, que não está nas nossas gravações, mas que também participa, né? Do planejamento, das atividades. Aquele é o Tico, é o cachorrinho dela. O próximo da professora Silene. O próximo é meu, é o Fred. Ai, que bonitinho. E a da professora Ana, olha lá, é a Chips. Chips é uma gatinha preguiçosa e folgada. Ela gosta de dormir assim, esticada. O Fred é um cachorrinho que foi adotado, tá, professora Ana? Foi adotado? Foi adotado. Uhum. A gente pegou ele de uma família que não queria mais os cachorrinhos, né? Que estavam se desfazendo dos cachorrinhos, daí a gente pegou o Fred pra nós. Ele ganhou um novo lar. Ele ganhou um novo lar. Ele é o rei lá da casa, né? Eu posso imaginar. Eles ganham o nosso coração, né? Ganham. Bom, e assim como nós, né, a gente brinca, eu, por exemplo, fiz uma brincadeira ali na foto da Chips, ela tava dormindo, eu coloquei o controle remoto pra fingir que ela tava vendo TV. Assim como a gente brinca, eles também brincam. Eles também brincam. Brincam o tempo inteiro. Brincam o tempo todo. Né? Qual será a brincadeira favorita desses bichinhos? Cada um deles brinca de uma maneira diferente, né? O meu, por exemplo, gosta de bolinha e gosta de brincar com o cobertor, né? Ele vive puxando o cobertorzinho dele. A minha gosta de brincar com aqueles lacres de pacote de pão. Brinca. Qualquer coisa pra ela é motivo pra estar batendo, correndo e brincando. Já o Tico da professora Fabiana não pode ver uma bola de futebol. Ele adora bola de futebol. Bom, nós vamos aqui, ó, tentar fazer uma pesquisa para descobrir qual é a brincadeira favorita dos pets, dos nossos bichinhos de estimação. Será que tem alguma brincadeira que se destaque, que é a favorita por mais, né, uma quantidade maior de bichinhos? Se a gente pesquisar, a gente vai descobrir, né? Vamos lá. Então vejam, o que queremos pesquisar? Os pets e as suas brincadeiras favoritas. Ok, mas pets de onde? De quem? Quais pets? Né? Será que a gente consegue pesquisar todos os pets? Não. A gente não consegue. Todos que existem. A gente vai ter que escolher um grupo para fazer essa pesquisa. Vamos escolher um grupo. Né? E a partir desse grupo a gente vai fazer uma análise e talvez fazer algumas descobertas. E montar o nosso gráfico. Temos que apresentar as descobertas. Bem, agora vamos escolher um grupo. Mas o que é que nós vamos perguntar para essas pessoas desse grupo? A gente tem que pensar nisso também, né? Tem que pensar. Perguntar. Né? Imagine que eu fosse perguntar, entrevistar aqui, tirar informações para a professora Sirlene. Eu poderia perguntar, qual a brincadeira favorita do seu bichinho de estimação? A professora Sirlene, eu sei que ela tem um bichinho. Mas eu poderia não ter nenhum. Ou eu poderia fazer essa pergunta para uma outra pessoa e ela só me dizer, morder. Mas que bichinho é esse? Qual é a idade dele? É filhote? É mais velho? É interessante que a gente tenha mais elementos para uma pesquisa, de bichinho, né? Qual é o tipo de bichinho? Então vejam lá na tela que a gente trouxe uma sugestão. Uma sugestão, né? Para ter informações bem completas ao fazer essa pesquisa. Por exemplo, qual é o nome da pessoa que eu vou entrevistar? Vou entrevistar a professora Ana, então qual é o seu nome? Qual é o nome da pessoa? Então ali nós colocamos um nome fictício ali, né? Isso, colocamos alguns exemplos de respostas que poderiam surgir, né? Então, qual é o seu nome? Pedro. Isso. Próxima pergunta. Você tem bichinho de estimação? Sim.
ou não. Ou Afinal, a pesquisa envolve os hábitos, as brincadeiras dos bichinhos de estimação. Se a pessoa não tem, Ela vai responder. já acabou a entrevista. Já acabou a entrevista. Não. É importante saber se tem ou não tem. Se tem, Qual é o bichinho? Qual No é o caso ali bichinho? do Pedro, ele tem um cachorro. isso. Além disso, O nome do Qual é o bichinho. nome dele? O nome do cachorrinho do Pedro é Churros. é churros. Quantos anos ele tem? O cachorrinho do Pedro tem 5 anos. Tem 5 aninhos. 5 E, aninhos. por fim, qual é a brincadeira favorita? Ele adora cavar a terra dos vasos. Então essas Arranca são todas as as flores. perguntas que a gente sugere, né? Que sejam feitas aí na nossa Na nossa pesquisa. pesquisa, né? A partir delas a gente pode ter muitas informações. Muitas informações. Veja, nós conversamos com algumas pessoas buscando informações para essa pesquisa, né, professora? Conversamos. Nós escolhemos o nosso grupo, né? Escolhemos o nosso grupo, conversamos com algumas pessoas, algumas delas vocês vão ter a oportunidade de ver aqui e talvez vocês até conheçam. Você já conhece algumas, né? Vamos dar uma olhadinha? Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Lopucci e eu estou aqui a convite das professoras de matemática para responder uma pergunta. Elas querem saber se eu tenho ou não tenho bichinho de estimação na minha casa. Eu já volto com a resposta. Essa aqui é a Meg, é a cachorrinha que vive aqui junto com a minha família. A Meg já é considerada uma cachorrinha idosa, ela tem 12 anos. Então, por ser um pouquinho mais velhinha, ela já tá mais sossegada, né? Ela gosta de ficar mais deitadinha, gosta de deitar aqui no tapete enquanto eu faço minhas coisas no computador, gosta de ficar deitada no sol e gosta muito de comer biscoitos de cachorro e tem um brinquedinho que ela gosta. Ela tem um bichinho de pelúcia que ela joga pra lá e pra cá, mas o bichinho tá destruído. Porque realmente ela fica tirando os pedacinhos do bichinho. A gente sempre tem que ter bichinho novo para ela, senão ela faz a maior sujeira pela casa. Então, a Meg é o nosso animalzinho de estimação, é integrante da nossa família aqui. Então, hoje eu vim aqui na aula de matemática para apresentar para vocês esse moço. O Vader, o meu cachorrinho, meu companheiro, meu amigo. O Vader, ele foi resgatado da rua, então a gente não tem certeza da idade dele. A veterinária disse que ele tem mais ou menos 3 anos de idade. Ele veio morar aqui em casa há mais ou menos 1 ano. Fazem 11 meses que ele mora aqui com a gente. Quando ele chegou, ele estava bem magrinho, cheio de pulga, pesava mais ou menos 4,5 kg e hoje ele pesa 8,4 kg. Tá bem gordinho. Já tomou todas as vacinas, sempre vai tomar banho lá na pet shop, mas mesmo assim ele tem um cheirinho de chulé. Ele tem alguns brinquedos que ele mais gosta, eu vou mostrar agora para vocês. Os brinquedos preferidos dele são essa pulga de plástico que ele gosta de mastigar. Ele tem uma pizza de pelúcia que vocês podem ver que já tá toda rasgada, que ele já comeu todo o recheio que tinha dentro. Mas o brinquedo preferido mesmo dele é esse urso, que já não tem mais nada dentro desse urso de pelúcia, ele já arrancou todo o recheio, mas ele ama esse ursinho de pelúcia. Ele é meu companheiro, tá sempre junto comigo. A gente tem até roupa parecida para passear. Então, só para apresentar para vocês o Vader, esse rapaz que é o meu companheiro, meu amigo, que tá sempre comigo. Então, dá oi lá para as crianças. E esse rapaz de 3 anos, que mora comigo há quase 1 ano, que foi resgatado da rua e hoje é o meu anjinho da guarda.
crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para apresentar para vocês a minha cachorra. A minha cachorrinha chamada Meg. Ela é da raça Yorkshire. Ela gosta de ficar no colo, de ficar deitadinha no sofá. Ela é muito companheira e ela gosta muito de carinho. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Meg. Um super beijo! Oi gente, tudo bem? Esse aqui é o meu animal de estimação. O nome dele é Tommy. Ele é um cachorro caramelo. Ele é muito querido, mas é o meu amorzinho. Tchau! Olha que legal, professora! Quantas professoras conhecidas Bem bacana, né? e que tem os seus bichinhos. Que tem seus bichinhos. Que legal! Então vejam que o grupo que escolhemos foi o grupo das professoras e professores Do quartos anos, né? Será que todos os professores dos quartos anos? Não, nós pegamos Só um grupo específico, né? Conversamos com essas professoras que vocês viram nos vídeos e também com outras. Com outras também. E descobrimos várias informações. Por exemplo, qual é a espécie, A espécie né, do do animalzinho cachorro. de estimação, se é cachorro, se é gato. No caso ali eram todos cachorros. Né? Se é macho ou fêmea, Qual é a brincadeira favorita? quantos anos, Quantos anos, se é filhote, se é bichinho mais idoso, né? se é adulto já, né? Isso. E descobrimos e organizamos essas nossas descobertas naquele quadro que vocês podem ver na tela. Nós fizemos ali 2 quadros, né? Um só de cachorro, porque deu Uma quantidade uma grande, quantidade né? bem maior, né, na entrevista. E outro quadro que tem ali que apareceram também. Gato, calopsita, tartaruga e peixe. Meu Deus, olha que variedade! E tem ali os nomes, se é um bichinho macho ou fêmea, né? A idade e a brincadeira. A brincadeira o brinquedo favorita, favorito. né? Bom, agora, com todas essas informações em mãos, nós vamos refinando a nossa pesquisa até conseguir descobrir, afinal, o que nos brincadeira, motivou aí na pesquisa, que é A a descobrir brincadeira. a brincadeira favorita. Isso. Mas antes, vamos olhar os quantitativos, as quantidades. Vejam ali na tela que nós descobrimos, dentro desse grupo pesquisado, 20 pessoas que tinham cachorro. Cachorro, Gatinhos, 5, bem menos, né? bem menos pessoas. Calopsitas. 4 pessoas, Peixe, 2 pessoas, e tartaruga. 3 pessoas, Olha né? só, cada bichinho tem o seu charme, né? Cada um tem. Bom, e aí vamos tentar representar essa informação das quantidades, então, usando os nossos conhecimentos estatísticos? Isso, vamos lá. Vejam ali. Uma primeira forma, representar por meio de um quadro, Por meio de um quadro. que também tem que ser identificado, né, Isso. professora? E o nome desse quadro, ou o título dele, é Animais de Estimação das Professoras do Quarto Ano. Fonte, quer dizer, de onde vêm essas informações? É uma pequena amostra, né? Não amostra, são um todas grupo, as professoras do quarto ano. É uma Isso. amostra, Uma pequeno amostra, um grupo de professores do quarto ano. da Rede Municipal de Curitiba, né? Isso aí. E quando foram obtidos esses dados? Agora, em agosto de Agora em 2020. agosto. Pode ser que daqui a algum tempo essas informações mudem, né? Sejam outras, né? Sim, por isso é importante ter a data. Então, nesse quadro, que é um recorte daquelas informações que obtivemos, aparecem lá todos os tipos de animais que apareceram E a quantidade, né? em que quantidade. A partir desse quadro, podemos concluir que a quantidade de cachorros é bem maior. bem maior que os bem outros, maior né? do que os outros. Parece ser uma preferência mesmo. Uma outra forma de representar as mesmas informações É por meio do gráfico, né? gráfico. Olha lá, o gráfico de barras ou de colunas, também identificado, né, com a sua fonte e a data em que as informações foram levantadas e representando as mesmas informações. Informações dos quadros, né? Dos quadros. Animais de estimação das professoras do quarto ano da Rede Municipal de Curitiba. Isso. Estão lá representadas as quantidades de cachorros, de gatos, de calopsitas, de cada um dos né? bichinhos, Peixe. né? Isso ali no eixo horizontal, né? Isso, e no vertical são as quantidades de cada um, conforme as quantidades que vimos no quadro. Isso. Uma outra maneira ainda de representar essas mesmas informações é com o gráfico de setores.
costuma ser chamado de gráfico de pizza. Gráfico de pizza, é isso Pelo mesmo. formato, mas é o gráfico de setores. Então, o gráfico de setores, ele tá lá dividido em cores, sendo que cada cor, e aí tem que olhar ali ao lado, tem a sua legenda, Isso é a né? legenda, né? Isso. Lembra daqueles elementos importantes para a leitura de um gráfico, que um deles era a A legenda? legenda. É aquilo ali. Nesse caso aqui, ele é bem importante, né? Bem Pra importante. gente Então tá observar. dizendo ali em primeiro lugar que toda a região pintada em azul mais claro representa a quantidade de... Cachorros. Toda a região pintada, por exemplo, em amarelinho, Representa as tartarugas, a quantidade de tartarugas. São as mesmas informações, uma representação nova, diferente. Diferente. Bom, mas então a maioria realmente é cachorro. A maioria né? cachorro. Agora, Aham. será que é macho ou fêmea? Bom, a nossa pesquisa responde, né? Responde também essa pergunta, vejam lá na tela. Ainda se mantém a preferência nos cachorros, né? E nos cachorros machos, vejam Machos. O que tá em azul, né? A legenda ali tem o M de macho e F de fêmea, né? lá. Isso, então todas Então, as barrinhas azuis, azuis são machos. o cachorrinho macho, são 15 ali, né? Aham. Gatinhos, São 2. calopsitos, São 2. e assim por diante. Veja que de peixinhos só tem Só tem os dois ali, os dois né? que são em machos, azul. né? Então, a preferência das professoras da Rede Municipal de Curitiba do quarto ano, São cachorros. desse grupo, são cachorros e Machos. machos ainda, né? Já mais uma informação que surgiu. Mas, não, o que nos motivou a fazer pesquisa, né, foi saber sobre as descobrir brincadeiras. As brincadeiras favoritas. E ali, naquele quadro, veja que surgiram muitas. Chinelo, cobertor, osso, Tapete, tapete. bolinhas, fitas, O lacre, cordinhas, que a o Chips lacre, chupeta. folhas, bolinhas. Como é que a gente vai representar tantas informações e chegar à resposta da nossa pergunta? Nós temos que organizar essas informações também, né? Isso. E vamos fazer isso na próxima, Na próxima aula, aula. né, professora? Próxima aula, fiquem bem atentos que nós vamos dar sequência a Nessa essa organização. pesquisa. Porque agora Pesquisa. é a hora, Da lógica. vamos pensar com lógica. Vamos lá. O gato na cozinha. Lúcia tem um coelho. Quem tomou café tem um papagaio. Alexandre comeu ovos. Quem comeu bolo? De quem é o gato? E o que Suzana tomou? Vamos organizar nossas informações. Olhem lá, uma coluna só para a pessoa, uma outra só para o animal e a outra para o alimento. para o alimento. Cada pessoa tem um animal e um alimento. Isso Primeira mesmo. pista, Lúcia tem um coelho. Olhem lá na tela, Lúcia. Tem um coelho. Quem tomou café tem um papagaio. Quem tomou café não sabemos ainda quem é, Não. mas sabemos que tem um papagaio. Tem um papagaio. Alexandre comeu ovos. Bom, então o Alexandre não é o que tem o papagaio. O Alexandre é o outro É aqui. o último. Porque ele comeu ovos. Pergunta: Quem comeu o bolo? quem comeu o bolo? Só tem um personagem ali, uma pessoa Que não sem o aparece alimento. o alimento, né? Que Então é a- foi a Lúcia. A Lúcia. Uhum. De quem é o gato? Bom, Só tem se a um Lúcia também. tem o coelho, a outra linha tem o papagaio. Então só pode ser do Alexandre. Do Alexandre. E por fim, o que a Suzana tomou? Ela tomou o café. Tomou um café. Joia? Então, por hoje, É só. Chegamos só. ao fim. vamos continuar na próxima aula. E passar nosso álcool, né, Passar o nosso professora? álcool. Não esquecer, se sair de casa, usar Usa a máscara. máscara. E Joia? até a próxima aula, Cuidem-se. pessoal. Tchau, tchau.